Olha, o Trump tomou o primeiro toco lá nos Estados Unidos, né? Então, aparentemente, as pessoas vão se debater lá e muita gente não vai se entregar pro cara, né? Pelo menos sem tentar lutar. Juiz federal dos Estados Unidos bloqueou a ordem de Trump contra a cidadania por nascimento, já na sua primeira semana, né? O juiz federal de Seattle suspendeu temporariamente ontem, né, na quinta-feira, portanto, a ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump, que restringe o direito à cidadania por nascimento nos Estados Unidos. Esta é uma ordem flagrantemente inconstitucional, afirmou o juiz, segundo o jornal Seattle Times, durante uma audiência em resposta a uma ação judicial contra a medida executiva apresentada por 4 estados. A gente lembrou ontem aqui que várias entidades, associações, organizações não governamentais e 22 estados dos Estados Unidos já haviam entrado com processos judiciais, inclusive em cortes federais, como é o caso desse aqui, é um processo em uma corte federal lá em Seattle, que foi endereçado por 4 estados norte-americanos para derrubar essa ordem executiva que basicamente dizia que crianças nascidas em solo nos Estados Unidos não tinham direito automático à cidadania. O grande problema é que isso é um trecho da Constituição dos Estados Unidos que está vigente aí há mais de 100 anos, né? Na terça-feira dessa semana, uma coalizão de estados de tendência democrata anunciou uma ação judicial para bloquear a ordem executiva do presidente que busca acabar com o direito à cidadania por nascimento. 2 ações judiciais que envolvem um total de 22 estados, incluindo Califórnia e Nova York, foram registradas um dia após o retorno de Trump ao poder. O republicano promulgou uma série de ordens executivas com as quais busca redefinir a política migratória dos Estados Unidos. Particularmente, a ação destaca uma medida destinada a eliminar o chamado jus solis, né? O direito ao solo, que, amparado pela 14ª emenda da Constituição, garante a cidadania norte-americana, na verdade estadunidense, né, a qualquer pessoa que nasça em território nacional. Se for aplicado, o decreto impediria a emissão de passaportes, certidões de nascimento e outros documentos às crianças cujas mães estão no país de forma ilegal ou temporária e cujo pai não seja um cidadão dos Estados Unidos. Aliás, a gente vai falar sobre isso no ICL Notícias primeira edição daqui a pouquinho, com o Jamil Chad, que está na fronteira dos Estados Unidos com o México, vai reportar direto de lá, né, mostrando como está a tensão em relação à fronteira e os processos migratórios. Imigrantes deixam lojas, plantações e prédios abandonados nos Estados Unidos e relatam perseguições. Na última segunda-feira, Trump tomou posse como presidente, né? Desde o primeiro dia do seu mandato, ele emitiu várias ordens, incluindo o encerramento do aplicativo CBP One, que é um aplicativo voltado exclusivamente para imigrantes, e a deportação de todas as pessoas encontradas em situação de ilegalidade no país. Desde então, são muitos os latinos que vivem na incerteza de não saber o que pode acontecer. Eles temem serem presos e uma das muitas ações que a polícia está realizando no país. Com o renascimento do TikTok nos Estados Unidos, que foi quase bloqueado, agora temporariamente não está bloqueado, né? Muitos criadores de conteúdo estão mostrando a situação atual no TikTok. Existem inúmeros locais como canteiros de obras que estão vazios por falta de pessoal, pois muitos trabalhadores não foram trabalhar por medo de serem deportados. Uma pessoa que apareceu lá no TikTok, né? Mostrou em uma das publicações um restaurante vazio porque pessoas também não foram trabalhar, pois não estão com a documentação em dia. Vários vídeos rodando, né? Esse aqui é um deles, ó. A gente não tem como ter certeza absoluta que é exatamente isso, né? Porque a gente já viu muita coisa aí na internet, a pessoa chega lá às 7 horas da manhã que não tem ninguém e faz o vídeo, né? Mas aparentemente aqui temos uma notícia do jornal O Globo que conseguiu confirmar, né? Esses vídeos aí, ó. Restaurante sem ninguém, né? Absolutamente vazio. Embora tenha tentado falar com o dono do local, não teve uma resposta clara, pois há muitos trabalhadores que não querem falar devido a tudo que está acontecendo com os imigrantes indocumentados nos Estados Unidos. Em outra publicação, ele mostrou como estava a situação nas ruas, principalmente nos canteiros de obras. E aqui algumas imagens da fronteira. Muito bem, a gente vai
tensionar um pouco mais isso com o Jamil depois no ICL Notícias, a primeira edição. Mexicana com filhos nascidos nos Estados Unidos afirma ter sido deportada após queixa de vizinha. Éramos amigas, disse ela. Uma reportagem publicada pelo jornal argentino La Nación e republicada pelo jornal O Globo. Uma mexicana foi deportada dos Estados Unidos depois de viver 6 anos no país com o marido e os filhos gêmeos nascidos em solo norte-americano. O gatilho para a deportação foi uma reclamação feita por um vizinho dela, com quem ela conta ter construído uma estreita amizade. O conflito começou com pequenos desentendimentos e acabou separando-a da família, deixando-a no México, enquanto os filhos permanecem nos Estados Unidos com o pai. A imigrante disse que sua chegada aos Estados Unidos com o marido foi cheia de esperança e sonhos 6 anos atrás, né? E aí a vizinha, a amigaça, brother, né? Brother. Acabou denunciando ela e a polícia conseguiu buscar essa pessoa em casa. Tá aqui um vídeo dela, também publicado no TikTok, contando sobre a deportação. Vou processar o governo Trump pelo direito da minha cidadania, diz imigrante brasileira grávida e sem documentos. Não foi uma surpresa para a brasileira de nome Alice, que é um nome fictício aqui para não expor a pessoa, né? Mas nem por isso ela está menos preocupada. No primeiro dia do Trump, ele já baixou essa ordem executiva que vai afetar a vida dela diretamente. Ela está há quase 11 anos nos Estados Unidos, deixou o Mato Grosso, atravessou a nado o Rio Grande, a fronteira entre o México e os Estados Unidos, com o marido em busca de uma nova vida e hoje, aos 35 anos, está grávida de 7 meses, espera o nascimento da sua segunda filha nos Estados Unidos e agora vive essa incerteza. A primeira filha hoje com 9 anos, já nasceu na região de Boston e tem passaporte brasileiro e estadunidense. E agora, claro, uma incerteza absurda, né, em relação ao que vai acontecer com o nascimento do segundo filho. Uma matéria completa, uma entrevista com essa brasileira que mora nos Estados Unidos, publicada hoje na BBC News Brasil. Se você quiser, pode se aprofundar no tema também. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. México constrói abrigos temporários e já se prepara para deportações em massa. Cerca de 5 milhões de mexicanos estão vivendo nos Estados Unidos sem autorização, de acordo com dados recentes. Para a capa dos jornais dos Estados Unidos hoje, a do New York Times exemplifica que é justamente esse o grande tema do dia. O Trump já está se movimentando para mandar de volta os imigrantes que tinham conseguido documentação temporária no último ano, nos últimos anos, porque estavam em processo de pedir ou asilo político ou humanitário, né, de alguma forma estavam documentados temporariamente, não estavam totalmente indocumentados, como se chama os imigrantes que não têm nenhum tipo de documentação. Então, o Trump agora está indo para cima desses, até porque é mais fácil achar essa galera, né? Você chega lá, inicia o seu processo para legalizar a sua situação no país, você tem um ok inicial para, pelo menos, ok, vamos analisar se o seu caso é um caso de asilo político ou asilo humanitário, por exemplo. Os Estados Unidos concedem muito asilo político para Cuba e Venezuela, o que, veja, também é uma forma de fazer política, né? Porque não concedem tantos asilos políticos para outros países, por exemplo, e nem humanitários. Por exemplo, os países que os Estados Unidos bombardearam no Oriente Médio são muito menos beneficiados, digamos assim. Então, você tem uma documentação temporária. E claro que estão indo para cima dessas pessoas, porque lá você tem o endereço da pessoa, eventualmente onde ela trabalha, onde ela estuda, essa pessoa eventualmente tirou carteira de motorista. Então, é muito mais fácil encontrar os documentados de modo temporário, é o que destaca a capa do New York Times de hoje. Juros soberanos voltam a subir pelo mundo com falas de Trump. Alívio de investidores com posse do republicano deu lugar a incertezas após declarações sobre políticas monetária e fiscal. O alívio de investidores com uma posse sem sobressaltos de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos está se dissipando. Após um recuo nos juros dos títulos do Tesouro de diversos países, as taxas voltaram a subir e aceleraram ganhos nesta quinta-feira. O juro do título do Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos, o mais negociado no mundo, foi ao pico de 4,79% ao ano no último dia 13, mas perdeu força conforme a posse do dia 20 se aproximava. Após Trump oficialmente voltar à presidência, o juro estava 4,75, mais baixo, né? Mas já voltou a aumentar de novo, fechou a sessão de ontem em 4,65. Então tá aqui a curva,
Eu não entendi o alívio pela posse tranquila do Trump, mas esse pessoal que trabalha com o mercado de ações e congêneres no mundo inteiro, em geral, é um bando de psicopata, então também não dá para entender nada, né? Não, não é todo mundo. Se você trabalha e não é maluco, tudo bem, tá? Vai querer o quê? Um abraço, um troféu, uma medalha, né? Um prêmio. Títulos de outros países tiveram um movimento semelhante. A nota de 10 anos do Reino Unido, por exemplo, também subiu, né? Ficou mais cara. Os títulos na Alemanha também subiram, segundo a matéria publicada hoje aqui, na Folha de São Paulo. No início do mês, investidores temiam que Trump pudesse anunciar um aumento de tarifas em importações logo que assumisse, com 10 a 20% em todos os bens importados e adicional de até 100% de produtos dos BRICS, ou de 25% daqueles vindos do Canadá e do México. Outras dúvidas pairavam sobre os conflitos entre em Gaza, na Ucrânia, o cessar-fogo entre Israel e Hamas também era uma grande preocupação, né? Então tudo isso está num grande caldeirão aí e as coisas parece que rapidamente estão voltando ao óbvio, né?